Oi meninas, tudo bem? Esse, sem sombra de dúvidas, é o vídeo mais triste que vai ter aqui nesse canal. É um vídeo que eu tenho martelado muito se eu venho falar ou não, conversar com vocês ou não sobre ele. E eu falo muito sozinha, né? Tem 3 meses que a minha mãe faleceu e eu falo muito sozinha. A minha mãe era minha melhor amiga, era quem me ouvia, quem me entendia, quem me compreendia. Eu não sabia, eu não imaginava que ia ser tão difícil gravar esse vídeo. Eu não sei se eu vou postar ou se eu vou só simplesmente desabafar aqui. É umas 11h30 e meu marido tá dormindo porque ele tem que trabalhar amanhã. Meu filho tá na casa do avô dele, que é de frente aqui pra casa, que eu fico olhando. Eu tava assistindo os vídeos aqui no meu canal que minha mãe parecia. Eu tava assistindo no dia churrasco em domingo. E eu vi a vozinha dela. Tem sido muito difícil. A minha mãe faleceu dia 14 de agosto. O meu aniversário era dia 17 de agosto. Foi no dia 17 de agosto, né? E foi uma morte muito de repente. Minha mãe sempre teve muitos problemas de saúde, mas ela não estava numa crise. Pelo menos ela não falava pra gente que ela estava numa crise. Do jeito que você via ela aqui nesse vídeo, do sorriso, falando: oi meninas, eu sou a mamãe da Marcele. Era o jeito que ela era com todo mundo e demonstrava pra todo mundo. Minha mãe não mostrava a dor dela. E foi muito rápido. Assim, ela não morreu de Covid. A minha mãe, ela, como eu disse, ela tinha vários problemas de saúde, né? Ela tinha coração grande, um tumor no cérebro, diabetes, hernia de disco, vários outros problemas. E o que levou a ela à morte, ninguém sabia que ela tinha. No dia 11 de agosto, umas 6h30 da manhã, eu amanheci com uma ligação do meu irmão. Quando eu vi o número dele, assim, no meu celular, o meu coração já sabia que tinha acontecido alguma coisa com a minha mãe. Então, eu fui... Gente, eu nem sei se vocês vão estar me ouvindo, porque tá chovendo lá fora, não sei como é que vai estar o áudio. Eu só vou falar. Então, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Já senti. Quando eu vi a ligação dele no meu celular, eu falei: é com a minha mãe. E quando eu atendi, ele falou assim: Marcele, vem pra cá que minha mãe está botando muito sangue. Está vomitando muito sangue. Acorda o Arthur pra levar ela pro hospital também. Eu acho que nem botei roupa, ou se eu botei roupa, botei um vestido, sei lá. Fui correndo pra casa dela. É de frente com a minha casa. E eu cheguei lá, eu vi ela sentada assim na cama, com um balde cheio de sangue e ela vomitando sangue. E eu falava com ela e ela não conseguia falar porque ela tava vomitando sangue. Aí meu padrasto falou pra mim que ela já tava vomitando já uns 20 minutos já. Que ela tinha vomitado no banheiro, que ela tinha acordado ele. A minha mãe não acorda ninguém pra socorrer ela.
Então ela já tava mal. Só que eu não sei se ela já tava mal, tipo assim, a madrugada toda, ou se ela começou a passar mal naquela hora. Meu irmão fala que ela foi dormir bem, que eles ainda conversaram antes de dormir. Então eu não sei. E foi muito estranho, muito estranho. Aquela semana foi uma semana muito estranha. Na semana, na segunda-feira, dia 11, foi numa terça-feira de manhã. Na terça-feira anterior, eu tinha ido lá na casa dela, né? E ela tava meio nervosa. Aí, ela meio que falou meio rude comigo. Aí eu falei assim, ué mãe, o que eu te fiz? Eu acabei de acordar, eu cheguei aqui agora. Que a gente falava assim uma com a outra. Aí eu falei, tá nervosa, tá estressada? Aí ela foi desabafou lá, que ela tava nervosa com meu irmão, com o marido. Coisa normal, gente, de dia a dia. Eu fui, ouvi ela, desci e vim embora. E dali, eu vi ela, aquela semana ela nem veio aqui em casa. E eu tava, amor, eu acho que minha mãe tá com alguma coisa comigo, porque ela não tá vindo aqui em casa. Mas eu vou dar o tempo dela, porque a gente é assim, quando minha mãe tava nervosa comigo, uma coisa assim estranha comigo, sem eu saber, a gente dava um tempo e depois do nada a gente voltava a conversar, não parar de se falar, gente. Eu e minha mãe, a gente nunca parou de se falar. Mas é assim, cada um no seu cantinho, respeitando o teu espaço. Foi assim. Mas eu vi ela todo dia indo na casa da minha avó, que é debaixo da casa dela. A gente aqui tudo mora próximo um ao outro. Então aí eu falei assim, amor, eu acho que minha mãe deve estar com alguma coisa comigo, porque ela não tá vindo aqui em casa, mas eu tô vendo ela todo dia, indo lá na casa da minha avó. E eu fiquei. Então, gente, eu tinha parado de gravar, que meu irmão chegou aqui com meu filho. Aí eu fui cuidar dele, dei banho e coloquei ele pra dormir. Ele agora tá dormindo. Então, voltando ao que eu tava falando. Eu acho que foi Tava contando, né, a história da semana, né? Então, naquela semana foi uma semana muito estranha. Aí passou a semana, tem os áudios dela aqui. A gente se falava todo dia, mas ela tava mais quieta naquela semana. Ela já devia estar sentindo alguma dor, mas ela não falava. E eu podia perguntar várias vezes. Eu podia, minha avó podia, meu marido podia. Todo mundo podia perguntar para ela várias vezes e ela ia falar que ela estava bem. Então eu não sei se minha mãe vinha pondo sangue a semana toda ou se ela começou a pôr sangue naquele dia, porque ela não falava. E a gente pensava que o sangue que ela colocava era do coração. E não era do coração. Aí foi. Aí no dia 9, que foi dia dos pais, dia 8, eu mandei mensagem pra ela falando pra ela vir almoçar comigo no dia anterior, que era um dia dos pais, no domingo. Aí ela foi e não me respondeu. Aí no domingo de manhã, meu marido ligou pra ela, chamando ela pra vir almoçar aqui, porque a relação do Arthur com a minha mãe era de filho. Era simplesmente isso. Ele tinha minha mãe como mãe e minha mãe tinha ele como filho. Era realmente isso. Aí ele ligou pra ela. Ela foi e falou pra ele que ela não estava se sentindo bem e que ela não ia vir. Aí ele foi, ligou pra mim que ele foi trabalhar de manhã. Amor, você não sabia que tua mãe tá passando mal, não? Eu falei, não, amor, não sabia. Eu vejo ela todo dia, ela fala pra mim que ela tá bem. Aí ele falou assim, não, ela falou pra mim agora que ela não está se sentindo muito bem. Eu tinha postado um negócio no status. Ela visualizou, ela não me respondeu. Aí eu fui lá pra cima, aí eu falei que eu amava muito ela, que ela era a minha mãe, que ela era o meu pai, que ela era minha melhor amiga, que ela
tudo que eu tinha aqui, que eu podia contar. Eu tenho meu filho, mas meu filho ainda é uma criança. Tenho meu marido também, mas ela é diferente, a relação de mãe e filha. E a relação minha da minha mãe era mais diferente ainda, porque foi só eu e ela durante muito tempo. Minha mãe me criou sozinha. Então, e a gente se tornou grandes amigas mesmo. A amizade que eu tinha da minha mãe era de falar tudo. Eu falava sobre minha vida sexual com meu marido, eu tirava dúvidas, eu falava tudo. Tudo o que eu queria falar, tudo que eu falaria por uma amiga, eu falava com a minha mãe. Eu só saía com a minha mãe. Eu não ia pra nenhum lugar, eu não ia pra casa da minha avó sem a minha mãe. Era assim, era essa relação que eu tinha com ela. A gente se falava todos os dias. Por mais que a gente não ficasse grudadinhas e tal, mas todos os dias eu tinha que olhar pra ela e falar assim, benção, véia. Era essa. Meu filho também não desgrudava dessa avó dele, não desgrudava mesmo. Aí eu fui, falei, abracei ela e chamei ela pra vir almoçar comigo. Ela falou que não ia vir almoçar, que ela não estava se sentindo muito bem. Aí eu falei assim, então tudo bem, mãe. Aí ela falou assim, mas o teu irmão vai almoçar com você, o Tião vai almoçar com a filha dele e o Mateuzinho vai almoçar com a filha dele. O Tião é meu padrasto, o Mateuzinho é o neto do meu padrasto que minha mãe criou. E o Gabriel é meu irmão. Aí o Gabriel veio almoçar comigo. Passou domingo. Na segunda-feira ia chegar uma cômoda que eu tinha comprado pro Gael. Chegou, aí o Gael foi lá em cima, que é a primeira coisa que o Gael fazia e faz até hoje, acordar e ir lá pra cima. Aí ele chegou lá e pediu, falou, vai lá em casa montar a cômoda. Falou pro meu padrasto. Aí ele veio, né? Aí minha mãe veio aqui em casa. Aí eu falei assim, velho, vai lá passar um cafezinho, que eu tava montando a cômoda também. Aí eu falei assim, velho, vai lá passar um cafezinho pra gente tomar lá. Ah, não vou não, tô meio cansada. Eu falei assim, então tá bom, pode deixar que eu passo. E ela ficou sentadinha numa cadeirinha preta que tem aqui. Ela se divertiu aquele dia, a gente riu, a gente brincou. A gente zoou, ela falou que o meu filho tava gordo. Ela defendeu o Gael, que eu tava perturbando o Gael, que o Gael tem dificuldade de beber água. E eu fiquei falando, e ele tava com carrapato, eu falei que ele ficar com veneno do carrapato. E ela pegou ele e defendeu ele. Minha mãe estava bem. O que ela passou a semana toda mal, na segunda-feira ela estava bem. Já estava brincando do jeito que ela brincava, ela já estava reagindo bem. Ela veio aqui em casa, naturalmente, a gente sentou, ela ficou vendo montar, porque não tinha uma coisinha que eu fizesse aqui em casa que minha mãe não estivesse aqui. Não tinha uma coisinha que minha mãe não estivesse aqui comigo. Toda a obra, toda a reforma que eu fiz na minha casa, a minha mãe estava aqui e ela ficava tão feliz em ver cada coisinha que eu fazia aqui em casa. Então, aí isso foi na segunda, dia 10. Na terça-feira aconteceu isso, essa ligação. Aí eu fui lá e a minha tia já tinha passado lá, verificado a pressão dela, a pulsação, tudo. Ela falou que ela estava bem, a pressão da minha mãe estava boa. E falou assim, Marcela, eu vou levar ela no Fátima, porque o coração dela, ela tá pondo sangue do coração. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ela falou assim, eu vou levar. Eu tive que ficar com meu filho. E o meu marido levou minha mãe com a minha tia, que é a irmã da minha mãe. Que era até melhor, porque minha tia é médica, entende melhor e ia saber agilizar melhor essa situação lá. Aí chegou lá, foi por volta de umas 7h30. A minha tia falou que o entendimento foi péssimo. O médico não tocou na minha mãe, não prestou atenção na minha mãe, fez descaso da vida da minha mãe. Passou 14 dias de antibiótico pra minha mãe e falou que ela estava com uma úlcera gástrica. Aí tá. E encaminhou minha mãe para um gastro para fazer o exame. Minha mãe tinha um plano de saúde, só que naquele dia a gente descobriu que tinha cortado o plano de saúde dela. Por causa da pandemia,
moça lá do trabalho do meu tio, a chefe do meu tio é meu padrasto, gente, teve que cortar o plano dela. Aí meu tio mesmo, pagou as consultas da minha mãe, tudo, nesse hospital. Foi isso, foi atendido, não foi atendido bem, ficou lá, botaram ela no soro pra dor, ficou lá de 7 às 1h da tarde. 1h da tarde liberaram a minha mãe. Aí a minha tia falou assim, falou com meu marido, eu não vou levar ela pra casa porque ela agora começou a evacuar sangue. Ela, 6h da manhã, ela só vomitava sangue. Aí minha tia foi, pesquisou no Google e viu um gasto lá. Marcou uma consulta e foi. Aí o gastro falou assim, ó, eu não posso fazer o exame nela porque ela está vomitando muito. E aqui é uma clínica. Ela vai ter que ser internada, porque caso aconteça alguma coisa pior, aqui não tem recurso. No hospital ela é internada, ela vai ter recurso. Então, aí a minha tia falou assim, então tá. A gente mora em Nova Iguaçu. Aí chegou em casa aqui, eu tava terminando de fazer comida. Aí o meu marido veio e falou assim, Marcele, arruma suas coisas que a gente vai ter que viajar pra internar tua mãe. Tava naquela época de coronavírus, gente. Todo lugar aqui tava com coronavírus, ainda tá, mas tava pior. E minha mãe tinha muito medo de ir pro hospital por causa desse danado desse coronavírus. Desse maldito vírus, né, na verdade. Então fomos pra Macaé. Gente, da minha casa pra Macaé são 4 horas de viagem. 4 horas de viagem. Fomos. Foi eu, minha mãe, meu irmão e essa minha tia. Fomos. Daqui pra lá, só que antes da gente ir, a minha mãe se despediu do pessoal aqui. E quando eu subi pra ver ela falou assim, eu não vou voltar. O médico não me deu esperança. Falou assim, filho, eu não vou voltar, o médico não me deu esperança. Mãe, que isso? Eu pensava que era do teu coração, é alguma coisa gástrica, a gente vai sair dessa. Eu falei assim, porque o meu medo maior é o coração dela ou o tumor dela. Aí esse gástrico falou que era hepatite hemorrágica que minha mãe estava tendo. A gente não sabia que minha mãe tinha hepatite. Decorrente de uma gripe mal curada ou de uma cirrose, minha mãe não bebia. Minha mãe não bebia. O que minha mãe bebia era muito pouco. Quando ela bebia, tinha anos que minha mãe não bebia. Minha mãe não fumava. E ela teve isso. Fomos. Aí ela se despediu, minha avó orou. Ela se despediu do pessoal aqui. Ela não se despediu de mim. Acredito porque eu iria ficar internada com ela. Eu tava indo pra ficar internada com ela. Eu fui com a minha mala, ela foi com a mala dela. E a gente ia ficar internado pra fazer exame. Ela foi daqui até lá. A gente parou 2 vezes. Porque fomos correndo. Aí paramos num posto. Com meu marido vai abastecer. Aí meu marido comprou um suquinho assim de água de coco pra ela. Aquele sucoco. Ela tomou um. Eu fiquei feliz. Ela não podia comer nada, porque ela ia chegar no hospital já fazendo o exame. Então, ela tinha que estar com o estômago vazio, praticamente. Ela tinha entrado numa dieta severa. Aí, mais pra frente, chegando lá em Casimiro, eu acho, paramos de novo. Aí ela foi no banheiro. Eu fui, comprei um sucoco e um chá de pêssego. Ela não podia tomar nada ácido, laranja, limão, nada disso. Aí ela foi, só tomou a outra água de coco. E no banheiro ela evacuou o sangue. Mas ela foi daqui até lá sem vomitar. Ela não estava conseguindo ficar nem meia hora sem vomitar. E ela foi 4 horas, ela ficou
horas sem vomitar. Ela foi no carro sem vomitar. Minha mãe foi no carro quieta. Ela dormiu. Ela falou poucas vezes, ela falou, mas ela foi mais dormindo. Ela acordou também, ela foi mais quietinha, assim, prestando atenção na viagem. Foi assim, a gente subiu no hospital de Macaé. Quando a gente saiu do carro, ela virou e falou assim: filha, Marcele, eu preciso ir no banheiro. Eu não conhecia lá, nunca tinha entrado, nunca tinha visto o hospital na minha frente, eu não sabia onde ficava nada. Eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro. Fomos para Macaé porque o hospital lá é de melhor qualidade. Aqui tá muito ruim, tava precária a situação por causa do Covid. Então a gente foi para Macaé para ter um melhor atendimento para minha mãe. Então fomos para Macaé para ter um melhor atendimento para minha mãe. Aí chegou lá, ela falou assim: filha, eu preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Ela saiu do carro: eu preciso ir no banheiro agora, agora, agora. Eu fui, comecei a perguntar: gente, cadê o banheiro? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Ninguém sabia onde era o banheiro. Eu fui, peguei minha mãe, assim, fomos, aí o segurança falou assim: o banheiro ali, o banheiro ali. Eu fui, peguei ela, assim, ela tava de máscara, eu tava de máscara, minha tia tava de máscara. Entramos na porta do banheiro, Eu só vejo, assim, a máscara da minha mãe caindo, cheia de sangue no chão. Cheia de sangue, eu tava com um vestido longo, um sapatinho, cheio de sangue. Ela sentou no vaso, ela vomitou e ela evacuou muito sangue. Essa é a última cena que eu tenho da minha mãe. Ela vomitando e evacuando sangue. Aí ela deitou numa maca, ali eu peguei o cabelinho dela. Ela tinha um cabelinho de sol, que eu falo que é de sol. Ela tava com uma tiara, o óculosinho preto dela que eu ainda tenho guardado aqui. A tiara, eu peguei o cabelo dela assim, fiz tipo isso aqui, tipo esse penteado aqui que tá em mim. Pra pôr o rosto dela respirar, nem sei porquê, gente. Foi a única coisa que eu consegui. Eu fiz e fiquei estabilizando a cabeça dela, porque ela tava mudando de cor. Minha mãe tava amarela. Minha mãe é branquinha, tem os vídeos dela aqui. Ela tava amarela. Amarela, amarela, amarela. Ela já não tinha mais cor nenhuma. Ela já tinha perdido bolsas e bolsas e bolsas e bolsas de sangue. Desde 6 horas da manhã. E isso foi 9 horas da noite. Foi a hora que a gente conseguiu chegar em Macaé. Lá os médicos botou ela na maca e entraram. A última cena que eu tenho da minha mãe é deitada numa maca. Deitada numa maca. E ela foi. Depois disso foi dias terríveis. A gente tem parente que mora em Macaé. Ficamos lá esperando alguma notícia dela. Aí uns médicos lá ficou com pena da gente, né? E falou que ela tava muito mal, que eles estavam tentando estancar a hemorragia dela. E aí a gente ficou, quando foi por volta de umas 3 horas da manhã, a gente ia pra casa desse meu primo. Chegou no meio do caminho, eu comecei a chorar. Falei pro meu marido: Arthur, minha mãe jamais me deixaria sozinha nesse hospital, eu não posso fazer isso com ela. E comecei a chorar e comecei a chorar. E eu falei: eu não posso de jeito nenhum fazer isso com ela. Ela não me deixaria sozinha. Voltamos. Meu irmão acabou indo porque ele foi no outro carro, no carro do meu primo. E no meu carro tava eu, meu marido e minha tia. Aí a gente voltou pro hospital. 4h30 da manhã a gente começou a orar. Começou a levantar um clamor, orando muito pela vida dela. E foi, só que eles só podiam falar dela, assim, de todo mundo, depois das 4 horas da tarde.
E a gente saiu, foi 4 horas da manhã. No outro dia seguinte a gente ficou 4 horas da tarde. Veio o médico e falou assim com a gente, que 4 horas, 4h30 da manhã daquela noite, eles pensaram que ia perder minha mãe. Que a pressão dela igualou com a baixa. A pressão dela baixou muito e eles tiveram que entrar com a noradrenalina nela para tentar segurar, manter ela viva. E eles tinham botado um balão gástrico nela e um no esôfago para tentar estancar a hemorragia dela. Foi a notícia que a gente teve dela naquele dia. Eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que se naquele dia a gente tivesse ido embora, não tivesse ali levantando um clamor pela vida dela, ela teria morrido. Ela teria morrido. Aí foi. Aí chegou meu tio, chegou meu primo, chegou minha tia, chegou alguns parentes lá. Aí à noite, isso foi. Isso. Aí depois veio, mais tarde veio e falou assim. Aí a gente saiu de lá, de Macaé, fomos pra Quissamã, pra casa da minha tia, pra gente tomar um banho, comer e voltar pra lá. Aí o médico falou à noite que tinha conseguido estancar um pouco da hemorragia dela. Eu acho que foi naquele dia. Isso, foi naquele dia. Eles falaram que tinham conseguido estancar a hemorragia dela. Foi a notícia boa que a gente teve. Ali a gente louvou, agradeceu, fizemos propósito. Ó, foi muito bom. E daí a gente conseguiu. Eu falei, poxa, o mais difícil era estancar a hemorragia. Agora a gente já conseguiu estancar a hemorragia dela. Isso já era dia 12. Numa quarta-feira. Já era dia 12. Aí a gente foi pra Quissamã fazer o que eu falei aí. Foi quando a gente conseguiu dar uma aliviada no nosso corpo. E se alimentar. Porque a gente não tava conseguindo comer nada. Tomar banho, que eu tava com roupa vomitada ainda, do sangue dela. A gente dormiu no carro naquela noite. Então a gente foi se ajeitar um pouquinho. Aí voltamos. Nisso que é seguinte, aí a gente voltou pra lá. No outro dia seguinte, no dia 13. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde de novo. A gente só podia ter resposta dela 4 horas. A gente ia pra lá e ficava lá o dia inteiro. A gente ia pra lá e ficava lá o dia inteiro. O dia inteiro. A gente não tinha resposta de nada, a gente nem sabia qual quarto ela tava. E ela tinha sido transferida, ela tinha saído do trauma e eles tinham botado ela numa tal de UI. Eles separaram isso por causa do tanto de coronavírus. Então tinha uma ala que era só do corona, outros que era de acidente, disso e daquilo. E nisso fazendo vários exames nela toda hora. Levaram ela pra essa UI aí. Então ficou mais difícil da gente ter notícias dela, porque quando ela tava no trauma, assim, logo assim quando chega, quando tá no trauma, a gente consegue pedir o segurança pra ir lá dar uma olhada, a gente consegue olhar quando alguém entra. Então quando eles botaram ela lá pra dentro, a gente não tinha mais notícia dela de nada, de nada, de nada, de nada. 3 horas, 4 horas da tarde era consulta com o médico que rondava assim. Aí eles chamaram. A gente foi lá. Aí ele foi e falou assim, ó, a Dineia hoje, ela tava com a noradrenalina a 20, eu acho. E a gente conseguiu abaixar pra 4. Uma melhora. Nossa felicidade. A noradrenalina era o que tava mantendo ela viva, vamos dizer assim. Porque a pressão dela tinha baixado muito. Pra não abaixar muito a pressão dela, igualar e levar ela à morte.
Então, na hora a adrenalina tava coisando. Ele falou que a hemorragia, que ela tinha evacuado um pouquinho de sangue. Ela tinha evacuado um pouco de sangue, mas não sabe se era sangue antigo ou se era uma nova hemorragia. Mas aí eu fui e perguntei pra ele assim, mas e o estado dela, doutor? Ela tá pior do que ela entrou? Ela tá melhor do que ela entrou? Aí ele falou assim, ela tá num grave, estável, e ela tá um pouquinho melhor do que ela entrou. Foi a nossa esperança. A gente pediu, continua, oração, 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 louvamos. Aí naquele dia a gente voltou para casa da nossa tia, que era em Quissamã, era 100 quilômetros de Macaé para casa da minha tia. A gente foi louvando, louvando, agradecendo a Deus, mais propósito, culto de ações de graça, orando. A gente sentiu um conforto tão grande no nosso coração aquele dia. Era uma felicidade, era grupos de orações no celular. Fomos para casa. Naquele dia a gente conseguiu descansar. De fato, a gente conseguiu descansar, coisa que a gente não estava conseguindo descansar. A gente descansou. E um primo nosso, a gente conseguiu uma casa para ficar lá. A gente conseguiu uma casa para ficar lá, porque não tinha dias de alta da minha mãe e não tinha dias para eu ficar com ela por causa desse troço desse corona. Então não podia acompanhante. Então a gente conseguiu uma casa pra gente ficar lá. Aí naquele dia a gente foi pra casa, louvamos, agradecemos, fomos no mercado, compramos coisinhas, pra gente se preparar pra ficar lá. No outro dia seguinte a gente foi pro hospital e no outro dia seguinte era o dia 14. A gente foi pro hospital, eu esperando que ia ter uma notícia boa, porque tava tudo começando a se ajeitar. Aí o médico foi e falou, olha só, a dona Dinéia, ela não tá bem. O estado dela piorou muito de ontem para hoje. A noradrenalina dela foi a 40. Tá mais do que pede, tá o dobro do que pede. O máximo que podia era 20, eles botaram a 40. E a hemorragia voltou. Ali, a minha tia já começou a ficar desesperada. Porque a minha tia é médica, ela já entende certas palavras que o médico diz, os termos técnicos que o médico diz. Eu faço curso técnico de enfermagem, mas eu ainda tô fazendo. Ela já é médica. Então é muito diferente. E ela já sabia, ela saiu dali chorando. Ligou para todos os amigos médicos dela e eles não deram esperança para ela. A gente ficou ali até 5h40. Aí chorando, orando, pedindo a Deus. Daí fomos embora, não tinha muito o que fazer. A gente não ia ter nenhuma notícia dela. A minha prima, que é enfermeira lá também, que ela tem amigos enfermeiros que trabalham nesse hospital, falou que não adiantava a gente ficar ali, que eles não iam dar nenhuma notícia pra gente por ali. Que se caso acontecesse alguma coisa, eles iriam ligar pra gente. Fomos pra casa, pra essa casa que a gente tinha arrumado. Eu fui pro banheiro, tomei um banho gelado, tava um frio, gente, aqueles dias. Tomei um banho gelado, deitei na cama. A minha tia foi lá também, tomou um banho e deitou na cama. Quando a gente deitou na... Aí, antes de eu ir pra casa, eu olhei pro hospital, eu me despedi. Falei, mãe, a senhora quer me deixar, né? A senhora quer descansar, né, minha amiga? Você tá sofrendo. Mas eu fui guerreira a vida inteira. Você tá precisando descansar. E fui embora. Falei que amava muito. E fui embora. Eu falei pro hospital, gente. Eu não falei pra minha mãe, mas eu achava que eu tava falando pra minha mãe, eu não sei.
A gente deitou. O telefone da minha tia tocou 022. Minha tia do Rio de Janeiro, 021. 022 a gente sabia que era do hospital. Minha tia começou a chorar. Minha irmã morreu, minha irmã morreu. Ela nem atendeu o telefone. Minha irmã morreu, minha irmã morreu. Eu, calma, Mariana. Eu sei que ela foi embora. Sei que ela morreu, calma. Ela tá descansando. Ela tá descansando, ela tá descansando. Ela sofreu muito. Minha mãe tinha várias doenças. Minha mãe enterrou 3 filhos. Minha mãe sofreu muito. Minha mãe foi abandonada pelo marido. Minha mãe sofreu muito. Ela precisava descansar. Ela sentia dores horríveis. Ela sofria muito. Ela vivia à base de remédio, coração, cérebro. Nesse ano, início do ano, ela teve uma dor forte no braço, que ela ficou tomando muito remédio, que isso que agravou a situação dela. Ela tomou muito remédio por causa da dor do braço, anti-inflamatório, que acabou agravando, acabou abrindo mais ferida na gástrica dela. E acabou piorando a situação dela. Gente, eu não sei. Como eu falei, esse vídeo é mais... É o que eu converso todo dia comigo, que eu fico falando comigo todo dia, todos os dias, gente. Depois daquele dia, nunca mais eu fui feliz. Eu tenho um filho, eu tenho um marido excelente. Mas eu não tenho minha mãe, minha família, era eles. Eu me sinto sozinha, eu me sinto... 1h da manhã agora. Eu tenho dormido por volta de umas 4, 5, 6 horas. Eu tenho ficado em depressão. Eu engordei 10 quilos depois que minha mãe morreu. Eu não sei mais o que eu faço comigo. Quase todos os dias é assim aqui em casa. Você vai me ver, eu vou rir. Eu não nego, sorriso. Eu vou falar que eu tô bem. Mas eu não tô bem. Eu sei que o meu psicológico tá mal. Eu vou no psiquiatra. Preciso me tratar. Voltando. Recebemos a notícia que minha mãe morreu. Eu e minha tia numa casa em que só tinha eu e ela. Meu marido tinha voltado naquele dia de manhã porque minha mãe estava bem. Já tinha tido uma melhora, a gente estava feliz, estava cheio de esperança. Ele tinha voltado para pegar meu filho e a gente voltar, para pegar meu filho e meu padrasto pra gente voltar, para eu conseguir ficar em paz lá, porque eu não estava ficando em paz porque eu estava sem meu filho. Então ele veio buscar meu filho pra gente voltar. E daí a gente recebeu essa notícia. Dia 14 de agosto de 2020, às 6h32 da tarde, 6h34. Foi a hora da morte dela. A gente recebeu a notícia às 8 horas, 8h30. Mandaram a gente ir pra lá, levar documento. A gente já sabia, porque aqui a maioria do pessoal da minha família é de médico. E a gente já sabe que quando ligam assim é pra falar que a pessoa morreu. Eu já tava desesperada, o médico veio falar comigo. Eu pedi pra ver ela, eles não deixaram. No outro dia seguinte, no outro dia seguinte nada. No mesmo dia, agilizar caixão, agilizar cemitério, transporte dela de lá pra cá. Um transporte foi R$ 3.400. Transporte do corpo da minha mãe. E foi assim. Dia 15 foi enterro. Hoje é dia 18, dia 19.
porque já é meia-noite, né? Já passou de meia-noite. Então é dia 19 de novembro. É quando eu tô gravando esse vídeo. Eu tenho relutado há muito tempo. Sei lá, já tem 1 hora de vídeo aí. E eu tenho relutado já há muito tempo, porque tem uns 2 meses que eu fico ensaiando fazer esse vídeo, mas eu não consigo, não me sinto preparada. E eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, como eu já disse outras vezes, porque eu não me sinto preparada. Mas eu preciso sair de uma depressão que eu tô entrando. E eu preciso falar. E a única pessoa que eu falava que me entendia era minha mãe. Meu marido, gente, eu não saio de perto de mim 1 minuto. Meu filho não saiu de perto de mim também 1 minuto. Mas eu preciso falar. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, porque senão eu vou me afundar. Vou me afundar. Eu tento lutar, mas tá tão difícil lutar. E ela era que me ajudava muito. Minha mãe era toda a minha família. Parece egoísmo falar isso porque eu tenho um marido e eu tenho um filho. Mas ela era minha mãe. O peso de um filho é grande também. E é muito difícil, gente. Eu não sei. Minha cabeça ainda tá toda embolada. Então eu tô gravando porque eu pretendo voltar aos pouquinhos aqui pro canal pra ver se eu consigo esparecer um pouquinho minha mente, falar um pouquinho mais, porque eu falo muito sozinha. Então eu tô aqui assim, falando, porque eu quero tentar esparecer um pouquinho mais a minha mente. Eu também tinha que falar, né, porque tem vários vídeos na minha mãe aqui, o bolo de banana, aniversário da minha mãe, churrasco em família, almoço em família, saída. Então minha mãe estava sempre ali, ela era assim, ela estava sempre aqui. Ela estava sempre na minha casa, ela estava sempre na minha vida. Quando eu casei, eu morei na Cerâmica, que é 40 minutos daqui de casa. Eu não aguentei ficar longe da minha mãe. Eu voltei, eu comprei uma casa na frente da casa da minha mãe, porque eu não conseguia ficar longe dela. E olha que eu falava todos os dias no telefone com ela, mas eu não conseguia ficar mais longe dela. E eu vim ficar juntinho dela. Eu só saía com ela, quem me conhece aqui sabe. Eu só saía com ela. Ela era minha companheira de tudo. De comprinhas de roupa, enxoval de bebê, conversa de marido e mulher, tá no meio de mim do Arthur, de deitar, de conversar, da gente rir, fofocar. Ela era tudo. Ela era minha melhor amiga. Ela era minha melhor amiga. A minha mãe não era só minha mãe era meu pai, minha mãe era minha melhor amiga, minha mãe era minha mãe. E Deus decidiu levar, e eu acredito que Deus deve ter um propósito muito grande na minha vida, porque eu não sei por que tá acontecendo isso. Mas a minha vida é muito mais do que vocês estão vendo aqui. Então eu vim aqui. Eu só peço a ajuda de vocês, assim, só pra me acompanhar, conversar comigo, me ouvir. Eu ainda faço curso de técnico de enfermagem à distância, mas nem sei também mais. Eu comecei o curso por causa dela, porque eu queria cuidar dela. Já tô quase acabando. Retornar. Mas desde a morte dela me martela muito mais. E eu quero postar mais coisas aqui pra eu ocupar minha mente. O próximo vídeo vai ser um vídeo de um tour da minha casa. Minha casa já mudou muito. Vocês vão ver até que eu tô mais magra naquele vídeo. Que eu tinha gravado, acho que foi em julho, pra postar no canal. E aconteceu tudo isso e eu não consegui postar. E eu preciso postar esse vídeo pra mostrar a diferença do que mudou aqui em casa. Pra eu mostrar um pouquinho do que eu fiz aqui e a gente dá pra prosseguir aqui com o canal. Eu não tenho muitos planos, eu vou filmar um pouquinho da minha vida. Do dia que eu estiver feliz, eu vou filmar feliz. Do dia que eu estiver triste, eu vou filmar triste. Eu só quero botar lembranças aqui pra mim.
boa. Eu tô mexendo aqui, tá, gente? Que seja boas ou ruins. Porque esses videozinhos que eu gravei dela é o que tem me ajudado a matar a saudade dela e da minha família. A família tem assistido bastante esses vídeos. Então é o que tem matado um pouquinho a nossa saudade. Quando a gente tá com saudade de ouvir a vozinha dela, a carinha dela, o sorrisinho dela, a gente vai lá e vê esses vídeos e para um pouquinho. Eu vou parar agora porque eu acho que já tem 1 hora de gravação.